Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de elaboração e análise de projetos. Nessa aula a gente vai falar sobre uma regra prática para a formação de preços, que é a ideia da formação do markup para ser aplicado aí sobre os custos de produção para a gente formar aí o preço de venda de um produto. Bom, então basicamente, quando a gente fala do markup, que é uma prática bastante comum aí na formação de preços, seja no comércio, seja na indústria ou na prestação de serviços, se refere basicamente a um índice que vai ser aplicado sobre o custo de um bem ou de um serviço, justamente para fazer a formação do preço de venda. Tá? E o que a gente vai ver na aula de hoje é como é que a gente trabalha com a regra do markup, tanto para a formação dos preços de venda do produto à vista, mas também considerando a venda a prazo, principalmente no que diz respeito aí ao fato que a gente tem nas vendas a prazo algum tipo de custo financeiro. Tá? Então, se a gente vende, por exemplo, vendas a prazo e o cliente vai fazer o pagamento no cartão de crédito, por mais que para o cliente essa venda parcelada ela não tenha juros sobre aquele preço de venda, para o vendedor ele vai ter algum tipo de desconto referente aí à administradora do cartão de crédito, que vai cobrar uma taxa de desconto, que é equivalente a uma taxa de juros, que vai deduzir o valor a ser repassado sobre esse preço de venda para o vendedor. Então, isso acaba se constituindo em um custo para o vendedor quando ele faz a venda a prazo. Então, obviamente, ele pode ter outras formas de fazer esse financiamento da venda a prazo. Pode ter uma forma de financiamento próprio, quando é uma empresa mais complexa que trabalha com uma gestão financeira ou mesmo tem um banco que faz esse tipo de operação, ou quando ela utiliza aí, outros instrumentos bancários para fazer o financiamento da venda para o cliente. Então, o exemplo do cartão de crédito ele é o mais comum, é o mais usado. Então, na aula de hoje, a gente vai considerar também esse custo financeiro para fazer aí a formação do preço de venda a partir do preço de venda à vista, para a gente considerar preço de venda a prazo. Então, a gente vai ver formas aí possíveis para fazer a composição do preço e embutir os custos, basicamente os juros que incide aí sobre o parcelamento das vendas. Bom, então a gente vai começar trabalhando de uma maneira mais prática também, no sentido de trabalhar com um exemplo numérico, para a gente compreender diferentes formas aí de cálculo aí dos preços de venda à vista e dos preços de venda a prazo. Então vamos considerar o seguinte, nesse capítulo de livro que eu recomendo para vocês lerem, ele vai basicamente partir daquela ideia de custeamento pelo método custo marginal. Então aqui a gente tem o seguinte, bom, a gente vai ter lá o preço de matéria-prima de R$700 e outros custos aqui, custos indiretos de produção pelo cálculo marginal, que podem ser atribuídos diretamente aí para o produto, ou podem ser atribuíveis ao produto, que são os custos indiretos de produção, da ordem de R$300, de tal maneira que o nosso custo base aí de um determinado produto seria de R$1.000. Então sobre ele a gente aplicaria um markup para a formação dos preços. E claro, esse markup ele vai ter que ser grande o suficiente para arcar com outras despesas e outros custos. Então aqui a gente tem o seguinte, nesse esquema, que é bastante interessante, ele ilustra para a gente os componentes que a gente deve considerar para a formação do preço, inclusive o lucro. Mas além do lucro esperado, a gente tem que levar em consideração também outros fatores. Então, por exemplo, a gente tem aqui tributos que incidem sobre as vendas, que totalizam, nesse nosso exemplo, 20,65%, e também as chamadas comissões de vendas. Então, seria uma despesa variável em função aí do volume de vendas. Então, somando esse 2,60 com o 20,65, a gente totalizaria aqui, ele está chamando de impostos e taxas de vendas, o ITV, num total de 23,25%. Ou seja, a gente tem que incrementar sobre o custo pelo menos esse percentual para cobrir essas despesas. E depois a gente tem os outros custos, os custos fixos de administração e de vendas, e também outros custos indiretos de produção que são fixos. Então, anteriormente, aqueles R$300, a gente distribuiu os custos indiretos de produção variáveis. Aqui os custos indiretos de produção fixos também precisam ser ponderados. Então aqui a gente tem uma representação
né, em termos percentuais, de quanto a gente deveria crescer ao preço, né, ou ao custo do produto para a formação de preço, justamente para a gente ter, né, uma contribuição para cada unidade vendida para cobrir os custos administrativos. Então aqui tem 2%, 5% referente aos custos fixos de venda e mais 5% em relação aos custos indiretos de produção, que são fixos. E mais a margem de lucro que a gente quer adicionar aí, para cada unidade vendida. Então isso aqui totaliza 27%. Aqui o autor nesse método vai chamar de lucro marginal, né? Ou seja, o lucro marginal ele não só vai contribuir para a formação do lucro líquido, mas também, né, vai gerar caixa para a gente cobrir as outras despesas ou custos, né? Vamos colocar assim, custos que são fixos, né? Despesas e custos fixos, basicamente, que é aquela estrutura, né, fixa que a empresa organiza justamente para estar em estado de prontidão para atender a demanda. Bom, no final das contas, né, a gente vai ter um total aqui de 50,25, né, que é o somatório do 27 mais o 23,25. Então, esse aqui daria um total, né, de taxas a serem incrementadas para a gente chegar no preço de venda final. Então aqui a gente tem o seguinte, bom, como é que a gente faz o cálculo do markup? Basicamente, a gente tem duas formas de proceder. Tá? Ou a gente vai chegar num índice pelo qual a gente vai dividir o custo de produção para chegar no preço de venda, que é o chamado markup divisor, que está colocado aqui no número 1. Ou a gente vai chegar num índice que a gente vai multiplicar, que é o mais intuitivo, tá? Que seria o markup multiplicador, que é o segundo item que apresenta aqui. Então, para a gente calcular o markup multiplicador, que é o mais intuitivo, a gente parte dessa composição aqui do markup divisor, que é o seguinte. Bom, a gente vai ter um preço de venda que vai representar 100%, não importa qual seja o valor, né? A gente vai justamente calcular o markup para depois aplicar sobre o custo de produção em valores monetários e chegar no preço de venda em valores monetários também. Mas o que importa é saber que é o seguinte. Bom, a gente vai ter um preço de venda que vai representar 100% da receita, e disso a gente tem que deduzir, né, os impostos e taxas de venda, que representam 23,25%, e também o lucro marginal, né, que é 27,0% nesse caso. Né, de tal maneira que o resultante, né, seria o meu markup divisor, ou seja, esse 49,75% é o índice pelo qual eu vou dividir o meu custo unitário para chegar no preço de venda. Mas, se eu quiser trabalhar de forma mais intuitiva, eu posso chegar no markup multiplicador, que é por quanto eu devo multiplicar o meu custo unitário para chegar no preço de venda. Para eu chegar nesse valor, basicamente eu pego, né, o 100% que é o A e divido pelo markup divisor aqui, justamente para ter o inverso. Né? Ou seja, em vez de eu fazer uma operação de divisão, eu faço uma operação de multiplicação. E aí, fazendo, né, o 100% divididos pelo 49,75, eu chego no markup multiplicador de 2,01. Né? Então, basicamente, eu vou pegar o custo de produção e vou multiplicar por 2,01. Né? Basicamente, eu estou dobrando, aí, né, um pouco mais que dobrando, o custo de produção para eu chegar no preço de venda. Bom, então aqui, nessa terceira etapa, né, a gente poderia calcular pelos dois métodos o preço de venda. Então, aplicando, né, sobre aquele custo marginal do produto. Então, a gente viu lá que a gente tem a matéria-prima na ordem de R$700, outros custos diretos da ordem de R$300, de tal maneira que o nosso custo marginal seria 1.000. Então, usando o markup multiplicador, que é 2,01, o nosso preço de venda ficaria 2.010. Né? Então, um pouquinho mais do que o dobro, como eu tinha mencionado. E se a gente fizer pelo markup divisor, que ele é menos intuitivo, mas funciona da mesma forma, a gente pode verificar que se a gente pegar o R$1.000 e dividir por 49,75%, a gente também vai chegar, né, no mesmo valor do preço de venda à vista de R$2.010. Tá certo? Então as duas formas são válidas. Né? É preciso só estar atento para o método do cálculo do markup que a gente fez, né, se a gente chegou no markup divisor ou se a gente chegou no markup multiplicador, né, para fazer a operação correta quando a gente for formar o preço de venda. Bom, aqui só uma comprovação, né, no sentido de verificar se esse preço que a gente formou pelo markup, ele de fato vai nos trazer aí um valor, né,
de lucro marginal da ordem de 27%. Então aqui a gente tem o seguinte, bom, quando a gente fizer a venda de um produto por R$ 2.010, né, então a gente vai ter aqui uma receita de 100%, e aí a gente vai ter que aplicar, né, aquele 23,25% referente aos impostos e as outras taxas de venda, basicamente comissões nesse caso. Então isso resultaria em R$ 467, que vão ser deduzidos para a gente chegar no preço líquido de vendas, ou seja, isso aqui a gente vai ter que pagar para o governo, né, que são os tributos, e para os vendedores. Então a empresa ela não conta com esse dinheiro, embora transite no caixa dela e ela tem que fazer o pagamento. Tá? Então o preço líquido de venda deduzido, né, essas despesas variáveis que incidem, né, sobre a venda do produto, o valor da venda do produto, a gente chega lá em R$ 1.543, que representa 76,65%. E aí a gente viu que a gente teve um total lá de custos, né, diretos da ordem de R$ 1.000. Então, tirando, né, esses 1.000 aqui, a gente fica com R$ 543, que é o valor do lucro marginal, e isso representa aqui, mudando, 27%, né, sobre o valor da venda. Então, aqui a gente consegue fazer a comprovação de que nesse preço de venda, né, o que sobra em termos de lucro marginal representa de fato 27% sobre o preço de venda. Então, isso serve como exercício para comprovar, né, se o cálculo de vocês está correto ou não. Bom, isso serve para a gente formar os preços à vista. Tá? Mas também pode nos interessar considerar, além, né, dessas taxas e das contribuições, né, dos custos fixos e para a formação do lucro líquido, né, não só o lucro marginal, também as despesas que a gente pode ter com as vendas a prazo. Basicamente, né, os juros que a gente tem que pagar para as operadoras de cartões de crédito, né, para os financiamentos mediante aí uma instituição financeira ou bancária e assim por diante. Tá? Então, o que a gente vai ver na sequência são 3 formas ou 3 critérios, né, da gente embutir os juros nos preços de venda a prazo dos produtos ou dos serviços prestados. Tá? Então a gente vai ver o critério 1, que basicamente é um cálculo chamado por dentro, né? Ou seja, a gente faz a aplicação das taxas a partir do custo, né? Do custo unitário, então por isso que a gente está chamando por dentro, preservando o lucro marginal absoluto. Tá? Ou seja, aqui eu vou considerar nesse primeiro momento o valor do lucro, o valor monetário do lucro, em cada unidade vendida. Então eu faço a conta no sentido de preservar esse lucro. No segundo critério, né, o objetivo não é preservar ele em termos absolutos, mas em termos relativos, ou seja, que eu preserve, quando eu faço a formação do preço, o 27%, independente se o valor monetário dele vai aumentar ou vai diminuir. Tá? E aqui também eu vou considerar por dentro, porque esse cálculo vai partir, né, da base de cálculo justamente o custo de produção. E aí a gente vai ter o terceiro critério, que é o cálculo por fora, que vai... Né, ele vai, no final das contas, preservar o lucro marginal relativo e também o absoluto a preços correntes. Né? Então a gente vai ver esse detalhe da questão do preço no tempo. E ele é por fora porque a gente vai aplicar esse custo financeiro depois de formado o preço pelo critério que a gente viu agora há pouco, né? Baseado aí no preço de venda à vista, a gente vai incorporar, né, os custos financeiros sobre esse preço. Então seria um cálculo por fora. Né? Eu não parto da minha formação de preços a partir dos custos, mas depois que eu formei o preço de venda à vista, eu calculo o preço de venda a prazo. Né? Além de ele ser o mais simples, né, o autor ele vai sugerir que esse é o mais adequado. Né? E a gente já vai ver as razões por que ele considera isso. Bom, então vamos lá. Só relembrando, né, a gente tem no mesmo exemplo, os custos diretos totalizando R$ 1.000, e aí a gente vai ter lá, né, os impostos e tributos que ele está colocando aqui sobre as vendas, né, o TV de 23,25%, que são os impostos e as taxas, considerar o mesmo caso anterior, e o lucro marginal de 27%. Né. E claro, também está adotando a hipótese aqui que os valores, né, taxa de moeda, poder aquisitivo, da mesma data e à vista. Né, ou seja, a gente vai desconsiderar o efeito inflacionário aqui. Vai considerar somente o custo do financiamento para analisar as equivalências, principalmente no último critério, né, do valor de venda a prazo, aquilo que a gente vai receber lá na frente, e aquilo que a gente recebe no ato. Né, quando a gente faz a venda à vista, aquilo que a gente receberia no ato da venda. Bom,
Só relembrando, né, pelos dois métodos, markup divisor e markup multiplicador, então a gente está partindo do custo de 1.000. A gente já viu que, se for pelo divisor, a gente vai dividir pelo 49,75%, que vai nos dar aí 2.010 o preço de venda, ou pelo multiplicador, que é 2,01, também chega aí no 2.010. Tá? Então, esse aí é o preço de venda à vista, né? Então, PVV, preço de venda à vista. E aí aqui temos algumas informações, né, complementares no seguinte sentido. Bom, primeiro, vamos considerar que a gente tenha lá um lucro marginal à vista em valor, né, equivalente lá estava arredondado, né, R$ 543, aqui está mais exato, R$ 542,68, tá? Que seria o valor a ser preservado no primeiro critério. Então, para cada unidade vendida, né, espera-se que o lucro marginal seja da ordem de R$ 542,68. Tá? E aí, a gente tem algumas informações referente ao prazo de financiamento. Vamos supor que o prazo seja de 2 meses, mas pode ser 3, 4, enfim, e aí a gente vai ajustar a conta do custo financeiro de acordo com o prazo do parcelamento. E vamos supor que o juro médio mensal incidente sobre essas operações de venda a prazo seja de 3% ao mês, que vai representar aí a taxa de juros. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber, no caso da venda a prazo, né, depende o custo efetivo total ou a taxa total de juros, como o autor está chamando, depende do número de parcelas, né, do número que eu vou fazer a minha venda. E aí a gente tem que ajustar a nossa conta, que está dado basicamente pelo seguinte, né, 1 mais o juro médio mensal elevado ao período da venda a prazo. E aqui seriam 2, né, e a taxa de juros de 3%. Depois que a gente faz essa operação aqui, né, basicamente elevar ao quadrado, né, S1 mais 0,3, a gente tem que fazer a seguinte operação, né, que é menos 1 vezes depois 100% para a gente chegar na taxa novamente. Né. Então, fazendo a conta aqui, basicamente a gente chega a 1,0609 menos 1, né, vai ficar o 0,0609 vezes 100%. Né. O que seria mais adequado a gente ter mais um parênteses aqui, para preservar, né, a ordem das operações aqui, né, porque senão a gente pode, né, fazer a conta equivocadamente. Então, depois que a gente tira, né, a raiz quadrada nesse caso, mas poderia ser cúbica, aliás, elevado ao quadrado, elevado ao cubo e assim por diante, a gente deduz o número 1 e depois multiplica por 100 para chegar na taxa percentual. Tá? Então, o que interessa aqui é o seguinte, bom, nas vendas a prazo com 2 meses, né, o custo total aqui das vendas, né, a taxa de juros total, seria de 6,09%, né, relembrando lá da matemática financeira. E aí a gente partiria para o primeiro critério, né, de formação de preço da seguinte forma. Bom, a gente poderia, nesse primeiro critério, né, partir do 100%, e aí eu deduziria basicamente, né, os impostos e taxas de venda, que são 23,25%, e também, né, deduziria esse custo financeiro. De tal forma que eu teria lá o markup divisor, que seria 100% menos 29,34%, resultando no markup divisor de 70,66%. Ou, se eu quiser transformar isso no markup multiplicador, basicamente eu pego 100% e divido por esse número, né, que me resultaria aqui em 1,415228. Então veja o seguinte, esse markup aqui, tá, ele é menor que o anterior, que era de 2,01, porque eu vou aplicar sobre o meu custo, né, de produção e vou preservar, né, eu vou somar na minha base de dados o valor monetário do lucro marginal. Então, basicamente, a gente faria o seguinte. Para a formação do preço de venda por esse critério, eu pegaria os custos diretos mais o lucro marginal e dividiria, se for pelo markup divisor, tá, pelo 0,7066. Então, aqui eu teria como base de cálculo o R$1.000, que é o custo direto, mais o lucro marginal, R$ 542,68. Porque o meu objetivo nesse primeiro critério é preservar esse valor monetário aqui. Esse valor absoluto é de R$ 542,68. Fazendo isso, a gente chegaria no preço final de R$ 2.183,24. Então vocês percebam que, em relação ao preço de venda à vista, né, ele é um valor bastante superior. Então seria R$ 173,24 acima dos 2.010 que a gente calculou anteriormente. Tá? E claro, usando o markup multiplicador, né,
somando o R$1.000 do custo direto, né, mais os R$ 542,48 do lucro marginal, vezes o markup multiplicador, a gente chega no mesmo valor. Então, o caminho não importa, né? É só tomar o cuidado de fazer a operação correta e ter consciência de qual markup que a gente está usando, se é o divisor ou se é o multiplicador. Bom, o segundo critério, como eu havia mencionado, o objetivo é preservar o lucro marginal relativo. E aí, na composição do meu markup, né, o divisor e o multiplicador, eu tenho que levar isso em consideração. Então, partindo do markup divisor, né, a gente teria a seguinte formação, né, do índice do markup. 100% menos, né, o ITV, que é de 23,25%, mais, né, aqui dentro, o 6,09%, que é o total de taxa de juros, o custo efetivo total, mais, né, o lucro marginal, que é de 27%. Então isso vai fazer com que, no final das contas, meu markup divisor, né, seja um número menor, 43,66%, ou, né, que o meu markup multiplicador seja maior. Né? Então veja, como eu estou incorporando aqui a taxa do lucro marginal de 27%, no final das contas, o meu markup multiplicador ele vai ser maior que o critério 1, naturalmente, né? E maior que o critério de vendas a prazo, que era de 2,01. Então aqui ele é de 2,29. Né? Consequentemente, isso vai levar ao fato de que eu tenha um preço de venda maior. Então vejam, nesse caso, se eu aplicar, né, seja o método da divisão ou o método da multiplicação, eu chego no preço de venda a prazo de 2.290,43. Então, portanto, nesse caso, ele é ainda mais elevado do que no caso anterior. E aí eu vou descontar, né, o ITV, né, impostos e taxas de venda, que é de 23,25%, então ele é um percentual sobre o valor das vendas, portanto o valor monetário dele vem aumentar, 532,52. Deduzo, né, o custo direto de R$1.000, que representa aqui 43,65%. Deduzo, né, o total de juros a pagar, nesse caso, né, o 6,09 sobre o preço de venda, então seria 139,49. E aí o lucro marginal que sobra é superior também aos R$543 lá de trás e fica 618,42. Mas, do ponto de vista relativo, ele se mantém, né? Ou seja, ele é 27% sobre o valor da venda. Então, nesse caso, se eu adoto esse critério, o que eu estou preservando é o lucro marginal relativo e não o valor absoluto, né, em termos monetários, do lucro marginal por unidade vendida. Então, essa é uma diferença importante entre os dois critérios, que naturalmente tem como consequência, né, a formação de preço a prazo a um valor maior do que no critério anterior. E em ambos os casos, como eu tenho um custo financeiro, né, vai ser um valor maior do que o preço de venda à vista. Bom, por fim, a gente tem o terceiro critério, né, que é o cálculo do preço de venda a prazo por fora, né, que basicamente ele vai apenas adicionar, né, ao preço de venda à vista o custo total aí dos juros. Então, nesse caso, a gente partiria do preço de venda à vista, que a gente formou lá no primeiro exemplo, né, que foi de R$ 2.010, e multiplicaria esse valor por 1 mais, né, o total da taxa aqui, né, já elevado ao quadrado, vamos dizer assim, né, que é o do 6,09%. Isso faria com que o preço de venda a prazo fosse para R$ 2.132,41. Por esse critério, o valor do preço de venda a prazo ele é menor que dos critérios anteriores. Então isso pode ser interessante porque a gente pode estar no mercado concorrencial em que o fator preço seja determinante para a concorrência. Então esse método aqui, né, vai ser mais indicado, um dos motivos, né, justamente pelo fato dele não elevar tanto o preço de venda final e ainda assim conseguir preservar, né, o lucro marginal da organização. Então vejam, quando a gente vende lá ao preço de R$ 2.132,41, né, isso vai representar os 100%, né, do faturamento, a gente vai ter que deduzir naturalmente, né, os 23,25% do ITV, que vai resultar em R$ 495,48. E depois a gente tem que deduzir, né, o custo direto, que nesse caso, está considerando que o custo direto, além de ser o R$ 1.000 que eu tenho que pagar para o meu fornecedor, ele também incorpora o custo financeiro, aquilo que eu tenho que pagar, né, para a instituição bancária ou para a operadora do cartão de crédito. Então aquele R$ 1.000 está acrescentado, né, desse custo financeiro aqui,
Então, sendo um custo efetivo, vamos dizer assim, da matéria-prima e outras coisas, de R$ 1.060,90, né? O que representaria, na verdade, 49,75% do total. E o que sobra, que é o 575,73, né, ele preserva aqui a margem de lucro esperada de 27%. Né? Então, o nosso lucro marginal, né, que aí também vai ter as deduções para contribuir com os custos fixos, né? Mas de qualquer forma ele preserva aqui o valor de 27%. E veja, esse valor de 575,73, né, para uma venda que vai acontecer, ou cujo pagamento, né, pelo cliente efetivamente acontece em 2 meses, né, ele está com um valor superior ao R$ 543, mas ele está representando também esse custo, né, de receber no futuro. Né? Então, se eu deduzir a taxa de juros, né, e trazer para valor presente, ele vai ser equivalente. Né? No seguinte sentido. Bom, a gente tem lá, né, o valor à vista do lucro marginal e o valor a prazo do lucro marginal. Né? Então, se eu considerar que eu vou receber, né, esse 575,73 no futuro, se eu deduzo pelo custo financeiro, né, e trago ao valor presente, ele vai ser equivalente, né, no sentido que eu preservo também algo que eu vou receber daqui a 2 meses, né, uma equivalência ponderado, né, pelo custo aqui financeiro que é dado pela taxa de juros de receber daqui a 2 meses, o valor referente ao lucro esperado lá, o lucro marginal esperado de R$ 542,68. Né? Então, o fato de eu receber 2 meses posterior, né, eu também, ao receber o 575,73, eu tenho essa compensação, né, pela diferença no tempo que eu recebo efetivamente o valor monetário. Né? Então, em termos de valor presente, ele é equivalente, mas quando eu efetivamente recebo, o valor nominal dele é maior, justamente por conta desse custo financeiro. Então, dessa forma, o critério 3 também apresenta a vantagem, né, na perspectiva desse autor que eu vou recomendar para vocês lerem, de preservar tanto o lucro marginal relativo, né, percentual do valor da venda, 27% nesse exemplo, como o valor, né, a preços no presente, né, do valor absoluto, né, daquele lucro marginal que a empresa esperava. Tá? Bom, eu deixo aqui como recomendação para vocês a leitura do livro do Santos. A gente está utilizando bastante ele nas últimas aulas, né, Fundamentos de Custos para a Formação do Preço e do Lucro, né, especificamente o capítulo 11. Então lá tem mais alguns exemplos. Eu recomendo muito que vocês façam a leitura. Bom, essa é a última aula desse semestre, né? Então desejo aí a todos excelentes estudos e bom trabalho aí com a entrega do projeto parcial.